bom ver a casa cheia. Oh, glória! Sejam todos bem-vindos, quem está aqui pela primeira vez. Levante sua mão, quem está aqui pela primeira vez, para a gente conhecer vocês. Quem está aqui pela primeira vez? Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Alguém mais está aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Amém? Nosso ministério se chama Reino em Movimento. Você já viu que a gente se movimenta muito. O pastor Rony, que esteve aqui na inauguração, dia 20 de outubro, falou, você tem certeza que você vai pôr esse nome, profeta? Eu falei, sim, Deus me deu esse nome lá, que eu estava no Equador ainda. Então vai ter muito movimento, porque o reino está em movimento. Mas justamente esse nome Reino em Movimento é porque nós não queremos ser uma congregação sozinha, com uma placa de igreja, que seja batista, pentecostal. Nós queremos o reino de Deus. Por isso que vocês vão ver na nossa casa sempre pastores, missionários, porque essa casa é de todos. É o reino de Deus, unidos para edificar o corpo de Cristo. Amém? Por isso é Reino em Movimento. Para quem não me conhece, meu nome é Daniele Molina. Meu esposo já conheceu aí. Nós somos os pastores principais, mas aqui também serve com nós a pastora Cibele Molina. Cadê Cibele? Dá um oi aí pro pessoal. Pastora Cibele Molina, minha tia. Ela também serve aqui com a gente. Meu irmão levita, futuro pastor Anderson, dá um alô aí pra gente. Ele é o líder de louvor também, futuro pastor. É um ministério familiar, por isso aqui se sinta em casa. Amém? Todos estão prontos? Vamos entrar em matéria. A pregação de hoje é uma pregação muito séria. Nós vamos aprender o que é as maldições hereditárias, como elas operam e como nós podemos destruí-las. Amém? Então fiquem atentos. Quem não tem Bíblia, senta do lado de alguém que tem Bíblia. Eu não preciso. Se você precisar, não sei como está aí o vídeo. Amém? Vamos abrir em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Já tomou uma água você? Êxodo 25. O Deuteronômio 5:9 diz a mesma coisa os dois. Para dar uma introdução, o povo de Deus estava cativo lá no Egito por 400 anos. Deus levantou um libertador, Moisés, que todo mundo conhece, para libertar o povo, que estavam 400 anos presos no cativeiro, lá no Egito, sendo escravos. Mas o povo, com 400 anos sendo escravo no Egito, eles não tinham a palavra, não tinham a direção, não tinham a formação. E eles foram caminhando pelo deserto, em uma viagem que era para ser curta. Demoraram 40 anos. Por la teimosia, por la rebeldia e por muitas circunstâncias. Então Jeová chama a Moisés no Monte Sinaí para entregar para ele leis, para que essas leis possam estar regindo no povo dele. Jeová estava chamando um povo que era escravo para se tornar uma nação eleita, nação escolhida. E como toda nação e todo reinado tem leis, princípios e autoridade, ele deu a Moisés os 10 mandamentos, através dessas tábuas feitas com a mão de Deus. E entre todas essas leis e esses preceptos que o Jeová entregou nas mãos de Moisés, ele entregou alguns princípios. E dentro desses princípios, que era lei, tinha a legalidade das maldições, que é que nós vamos ler agora. Por isso, a Bíblia
no Velho Testamento, a maioria está em Deuteronômio, em Êxodo, está explicando o povo como o povo deve se comportar, como o povo deve se guardar, como o povo deve atuar, que agora eles já não eram mais escravos. Eles tinham que agir de forma diferente. Amém? Então vamos ler, essa é a introdução, vamos ler. Êxodo 25. O que diz aí? Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. O mesmo fala em Deuteronômio 5:9. Não as adorarás. O que não as adorarás? As estátuas. Não as adorarás, nem lhes fará culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Se você fizer uma busca de maldições, você vai encontrar mais de 68 versículos na Bíblia, entre o Novo e o Velho Testamento. Mas o que quer dizer a palavra maldição? A palavra maldição, a etimologia da palavra maldição, no hebraico, significa quelá. Quelá. Quelá é maldição em hebraico. E o que ela significa? Extrair, tirar a essência, tirar o propósito de alguém, esvaziar a pessoa de bênção. Olha que profundo. Esvaziar a pessoa de bênção. Calamidade, desgraças, anatema. O verbo amaldiçoar é quiléu, que pode significar insultar, maldizer e maldiçoar. Mas na prática, o que são as maldições? Na vida prática. O que é maldição hereditária na vida prática? Quem estava aqui na sexta-feira passada, eu dei um recado e falei, faz um exercício que eu fiz uma vez. Coloca o nome do pai, o nome da mãe e vai lembrando de todos aqueles pecados que cometeram na família. As maldições são padrões de comportamento desobedientes à palavra de Deus, ou advertência do Senhor que provocam circunstâncias negativas que são passadas de geração a geração. Elas podem ser causadas por pecados ou por decisões dos antepassados que afetam seus descendentes. Então, isso é maldição. Você nasceu de um útero, veio a esse mundo limpo, como um livro em branco. Só que havia uma lei que foi dada lá há muitos anos atrás, que essa lei, além de abrir uma brecha que essas maldições entram, essa lei te deixa predestinado ao fracasso em algumas áreas da sua vida. Por exemplo, se na tua família tem muito divórcio, todo mundo divorcia na família. Você inconscientemente e espiritualmente tem uma predisposição ao divórcio. É bíblico? Não sou eu que estou dizendo. E agora, nessa época não tinha psicólogo, não tinha nenhuma ciência neurológica, que agora a psicologia nos comprova. Que acontece? Que há comportamentos que são imitados, e outros são herdados, e outros são adquiridos. Dos pais, dos avós, da família. O Senhor é tão perfeito. Mas a Bíblia nos ensina que por um homem entrou o pecado, o Adão. E diz, todos pecamos e todos somos destituídos da glória de Deus. Então, por mais que você nasce como um livro limpo,
há algo espiritual que está sobre você. Há algo que pode ser que cause uma circunstância adversa na sua vida. Essas são as maldições. E há dois tipos de maldição: os pecados dos antepassados e as decisões erradas. Por exemplo, meu pai e nossa família, nós éramos muito ricos na época do meu pai. Por uma má decisão de fazer um mau negócio, eles quebraram e perderam tudo. O que acontece? Ele quebrou, mas a consequência sofreu o quê? Os filhos. Porque os filhos já não tinham uma solvência econômica. Então, há decisões que também podem ser maldições porque te afeta. O homem decidiu se divorciar, deixar o ministério, sair com outra mulher, vai deixar uma cadeia hereditária com aquela marca. Mas não se assuste, porque o Senhor Jesus veio para desfazer as obras do inferno. Ele não ia deixar nós sermos prejudicados por algo que inconscientemente não foi nossa culpa. Então, da mesma maneira que disse que por um homem, o Adão, entrou o pecado, por um homem, Jesus Cristo, o Deus vivo feito homem, entrou a salvação. E foi quebrada toda a maldição. E foi pagada toda a dívida que tinha contra nós. Só que nós temos que entender que a única coisa que nos livra da maldição hereditária é a fé em Jesus. Porque ele se fez maldito, porque naquela época quem morria por cruz era maldito. E a Bíblia nos ensina isso, eu vou ler os versículos. Por nós, ele morreu, e através da sua morte nós temos vida eterna. Então não fiquem preocupados com isso, porque nós temos a salvação de Cristo. E nós vamos declarar essa noite, diante do céu, diante do inferno, diante dos homens, que nossa fé em Jesus vai quebrar toda a obra e toda a maldição. Porque se não fizermos isso, estamos predispostos em algumas áreas da nossa vida de fracassar. Há coisas que às vezes nos deixam tristes e a gente nem sabe por quê. Há coisas às vezes que aprendemos, outras no subconsciente, que não sabemos por quê. Mas hoje é dia de vitória para você e para mim. Porque hoje nós vamos exercer a fé em Jesus. E vamos quebrar tudo, deixando diante da cruz todo o pecado, toda a dívida, tudo que estava marcado há muitos anos atrás. Amém? Não estou vendo vocês estão empolgados, não. Oh, glória, aleluia. Então, as decisões erradas nos afastam de Deus e promovem o mal generacional de maldição e maldição. Outra coisa são os pactos. Abertos janelas. Muita gente que foi, às vezes, de alguma outra religião, religiões africanas, que deixam um legado de maldição. Nós tivemos aqui, sexta-feira passada, quebrando a maldição de uma família que tinha os avós que eram aí feiticeiros. E muitas coisas aconteciam na vida delas ainda. Netas e ainda sofrendo algo hereditário que não fizeram. Amém? Mas como quebrar essas maldições? Agora vem o parte importante. Ficou claro o que são as maldições? Amém?
Como quebrar essas maldições? Reconhecer e se arrepender. Repetem comigo. Reconhecer e se arrepender. Primeiro você tem que reconhecer, porque como você vai se arrepender de algo que você não conhece? Depois você tem que se arrepender do que você fez, ou do que fez o seu avô e sua avó. E com a fé em Jesus nós podemos cortar isso. Outra coisa que temos que fazer, renunciar. Repetem comigo. Renunciar. Renúncia. Renúncia. Se você fez um pacto com a morte, com a depressão, com a fraqueza, com o divórcio, com o adultério, com o vício, você fez um pacto com isso, você renuncia. Diante do trono da graça, ajoelha e renúncia. E você vai ver como vai estar cortado. A renúncia vai trazendo dentro do seu coração rios de água viva, que vai te curar. E vai começar a transbordar o amor de Deus. É a renúncia que vai fazer um pacto com o Senhor. Porque a Bíblia diz que você não pode, da tua boca não pode sair águas amargas e águas doces. Você não pode agradar a dois senhores. Não pode agradar o bem e o mal. Você não pode fazer um pacto com o mundo e um pacto com Deus. Então, se já há um pacto que antecipa, você tem que renunciar e fazer um pacto com Deus. Amém? E aí você vai bradar. Então, o arrependimento, a renúncia e a fé em Jesus Cristo. Quem ama a Deus aqui? Quem já entregou sua vida ao Senhor? Quando nós temos essa fé dentro do coração e confessamos com nossa boca, você está renunciando ao mundo e aceitando o amor de Deus no seu coração. E a Bíblia nos ensina que consumado foi tudo nesta cruz. Com Ele temos vida eterna. E vamos ler uns versículos agora, que eu quero que vocês se empoderem do versículo. Sintam Ele vivo dentro de você. Porque através desses versículos, você vai estar seguro que toda maldição, todo decreto que tinha contra ti, foi quebrado e foi anulado na cruz do Calvário. Amém? Então eu quero agora que vocês fiquem em pé e nós vamos começar a fazer nosso ato. Quem trouxe seu papel? Foi na cruz, foi na cruz. Bem baixinho. O que nós vamos fazer agora? Você vai vir aqui na frente. Quem trouxe o papel escrito para lembrar-lo. Quem não trouxe, traz no coração e no pensamento. Amém? Ali, a Thaís. Quem quiser escrever, dá um papel para quem quiser escrever. Ou quem quiser ter ele só como representação. Nós vamos agora fazer um ato muito importante. Você vai pegar o seu papel. Você vai fazer uma oração comigo. Nessa oração você vai estar quebrando toda a maldição. E depois desse papel, vocês vão deixar aqui na cruz. E eu e o pastor vamos estar ungindo vocês. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Se você não trouxe o papel, vai lembrando. Ali pela fé que meus olhos
você não trouxe o papel, vai lembrando. E agora Se meu pai era alcoólico, se meu pai usava droga ou alguém da minha família, vai lembrando. Pega todo esse lixo, esse pecado, essa iniquidade representado nesse papel. Amassa esse papel. Meu Salvador, mas do céu ele perdeu. Pecado de vício, pecado de quebra, pecado de divórcio, prostituição, adultério. Vai cair tudo essa noite, em nome de Jesus. Pecado de dívidas. Ai, pastora, todo mundo da minha família é pobre, ninguém consegue surgir. É hoje que vamos quebrar essa maldição. Pecado de desobediência. Olhos abrir e agora me alegre em sua luz. Todos pegaram? Todos já têm o papel na mão? Não, agora amassa esse papel, levanta com a mão direita. Com a mão direita. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Com a mão direita. Vamos orar. Fechem seus olhos. Esse é um ato simbólico, mas é um ato de muita fé. Repetem comigo. Senhor Jesus, eu sei que meus antepassados pecaram, mas no dia de hoje eu venho quebrar toda maldição, toda dívida, todo decreto que era contra mim e contra meus descendentes. Em nome de Jesus, eu quebro tudo agora na cruz do Calvário, porque essa cruz me trouxe liberdade, me trouxe cura, me trouxe abundância de vida. E eu declaro, agora fala seu nome e sobrenome. Fala. Eu declaro que na minha vida, Daniele, não há maldição, nem de pai, nem de mãe, nem de avó, nem de bisavó. Renuncio todo pacto de solidão, de bruxaria, de prostituição. E eu declaro que sou livre em Cristo Jesus. Amém. Agora mete palma. Tem um de cada vez. Deixa na cruz. Meus pecados revi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo o Senhor eu me achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro. E ditoso então este meu coração, descendo excelso amor, elevou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre.
Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. E foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados. Ei, Jesus, foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. E quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor em nome de Jesus. que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. E foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Oh, glória, aleluia! Agora todos abram sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Vamos ler do versículo 13 ao versículo 15. As crianças poderiam vir aqui também para ungir elas e quebrar. Colossenses 2, capítulo 2, versículo 13. Toma, tia. Vem, pastor Fredson. Vem orar pelas crianças. Junto. Mas através dessas falas, a gente vai vendo a criança que está com muito medo, a criança que tem certas angústias, a criança que já sabe que o mal existe, a criança que já tem deparado com pesadelos sérios, que já viu coisas sérias. Então, às vezes a gente pensa assim, a criança não sabe de nada, é ela que sabe de tudo. É ela que tem a sensibilidade até às vezes maior do que a nossa. Então, ao orar, ao ver uma criança, principalmente dentro da casa de Deus, leve com muita seriedade. Sabe por quê? A igreja de amanhã está aqui, ó. Oh, glória, aleluia. A igreja de amanhã está aqui. Se forem bem discipulados, se forem ouvidos, se realmente nós prestarmos atenção nessas crianças, essa igreja que reina em movimento, pastor e pastora, podem prosperar muito, com homens e mulheres de Deus nascidos ali, ó. Eu recebo em nome de criança. Jesus. Amém, em nome de Jesus. Amém.
Tá na barriga. Já, glória. Senhor nosso Deus. Olha lá. Jesus estava um certo dia ali, Deus, e as crianças vieram até ele, e ele falou que as crianças podiam chegar a ele. Então aqui, Deus, está essas crianças, Senhor. Estão crianças aqui no ventre, Senhor. Eu peço que o Senhor possa receber, meu Deus, aleluia, assim que ela vier ao mundo. Essas que já nasceram, Senhor, peço que o Senhor possa, Senhor, continuar abençoando, Deus. A tua palavra diz, Deus, que devemos ensinar, meu Deus, a criança no caminho que deve andar. Deus, está aqui as suas mães aqui, Senhor, trazendo as crianças para aprender sobre o Senhor, aprender sobre a tua palavra, Senhor. Então peço que o Senhor possa, Deus, continuar, Deus, alimentando nos coraçõezinhos das crianças o amor, aleluia. Possa alimentar, meu Deus, a fé dessas crianças, que elas possam crescer, meu Deus, aleluia, guardadas pelo Senhor. Enviam pessoas do Senhor, meu Deus, para caminhar junto com as crianças. Repreende as más influências, distancia, meu Deus, das más influências do Senhor. Coloca, meu Deus, sobre os ouvidos das crianças, Deus, aleluia, as palavras que são colocadas, Deus, através da Bíblia Sagrada. Meu coração eu quero derramar diante do teu. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Amém, amém. Com temor, que elas cresçam, meu Deus, com temor ao Senhor, que elas venham entender, Deus, que o Senhor é o Salvador, que é o Senhor que é o único Deus que elas devem, Deus, adorar, é o único Deus que elas devem servir. Fecha os olhos dela, Deus, para que não veja, Deus, as más conversações, as más influências. E coloca, Deus, sobre as suas mentes, Deus, uma mente renovada, transformada pelo Espírito Santo. Então, Deus, assim como igreja, nós abençoamos as crianças, Jesus. Cada família representando crianças que não vieram, abençoa lá também, Deus, em nome de Jesus. Abençoa o Davi e o Felipe. E a Rafa, não veio para receber oração? Abençoe minha netinha Nácia, Deus, o Antônio, Lucas, protege elas em nome de Jesus. Amém. Ô glória, obrigada, pastor. Abriram suas Bíblias em Colossenses? Tá. Colossenses 2, do 13 ao 15. Oh, aleluia. Amém? Todos? Jesus Cristo é representado como aquele que cancelou a dívida que existia contra a humanidade. Vou repetir. Jesus Cristo é representado como aquele que cancelou a dívida que existia contra a humanidade, removendo através do sacrifício na cruz. A vós, começamos, versículo 13. A vós, estando mortos pelos vossos delitos e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, tendo-nos perdoado de todos os vossos delitos, tendo cancelado um escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, no qual era contrário, removeu inteiramente, gravando na cruz, gravando na cruz. É o desejo do meu coração. O 15. E tendo despojado os principados e as potestades, os exibiu abertamente, triunfando deles na mesma cruz.
dívida foi pagada, o cancelamento da morte cumpriu suas exigências no perdão. Ele removeu tudo que tinha contra nós e nos deu vitória, triunfando publicamente diante principados, diante potestade. Assim que o que estão em Cristo já não há comigo. Os que estão em Cristo já não há condenação. Quem levantará acusação aos escolhidos de Deus, diz o Senhor. Sou eu que o justifico e sou eu que o justifiquei através da cruz. Não há nada, nem ninguém que possa fazer isso por ti. O único que podia já fez. Assim que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. As maldições já não podem te alcançar se você está em Cristo Jesus. Já não há condenação. Não importa se seu avô foi alcoólatra, não importa se seu bisavô foi um adúltero, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Há liberdade em Cristo, há liberdade na palavra, há liberdade. Salvado é pra sempre, adorado é. Não deixe, não deixe, não deixe que ninguém, não deixe que ninguém te acuse. Para o que vem acusar é do inimigo. Ao que vem colocar o dedo na tua cara é o inimigo. Porque nem aquela mulher que foi adúltera e que foi pego no ato do adultério, Jesus não a condenou. Ele falou: o que não tem pecado, atire a primeira pedra. Não há acusadores para ti e para mim. Nós estamos justificados juntamente com Cristo na fé e naquela cruz. E 1 Coríntios 5,17 diz assim: e assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Assim, se você está em Cristo, as coisas passadas, as coisas antigas, os pecados hereditários, a culpa que tinha, a dívida que tinha, já foi paga lá na cruz, já passou. É Ele que fez todas as coisas novas. Ele refaz a ti como alfareiro. Ele rompe o vaso e faz de novo. Oh, aleluia! Aleluia! Cantamos aleluia! Cantamos a vitória é nossa! Celebra a vitória! Venceu, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é.
cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele viveu, ressuscitou, ressuscitou. Oh, aleluia! Glória a seu nome! Glória a seu nome! Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, larará, oh, larará, 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 deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa. Larará, 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 Oh, aleluia. Fiquem de pé, irmãos. Vamos fazer um ato simbólico agora. Queimando. Vamos queimar. E eu quero que da mesma maneira que esse papel seja consumido, que consuma da tua memória toda acusação. Aquilo que seu pai e sua mãe falou algum dia: vagabunda, você não vai ser nada na vida, você não presta. Todas essas palavras de acusação e de maldição ficam queimadas nesse altar hoje. E se algum inimigo, algum dardo do Satanás falar no teu ouvido que você não é digna, que você não vale a pena, você mostra as marcas de Cristo para ele, porque o teu nome está escrito na mão direita de Deus. Porque quando ele vê aquele furo do madeiro, ele lembra de você. E ele fala: foi pela minha filha, foi pelo meu filho, foi por ele, foi por ti. Assim que não há mais condenação. Eu ministro na vida de vocês hoje, que vocês saiam daqui com esta palavra, que são filhos, são mais que vencedores em Cristo que te fortalece. Não há mais acusação. E aí uma palavra em Gálatas que eu quero deixar. Quem tem Bíblia, anota. Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo
povo ao jugo da escravidão. Permaneceis firmes e não submeteis de novo ao jugo da escravidão. Que nada te escravize, que o dinheiro não te escravize, que o vício não te escravize, que a bebida não te escravize, que nenhum amor seja maior do que Cristo na tua vida. Que nada te escravize, que nenhum filho, nenhum trabalho te escravize, mas que vocês sejam livres, porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei livres. Então me renderei totalmente a ti. Oh, aleluia! Junto com os querubins cantamos santo. Junto com os querubins cantamos santo. Gritos de vitória, alegria. Santo é o Senhor. Junto com os serafins cantamos santo. Junto com os serafins cantamos santo. Junto com os serafins cantamos santo, santo é o Senhor. Oh, glória! Junto com os querubins cantamos santo. Pastor, junto com os querubins cantamos santo. Junto com os querubins cantamos, oh, aleluia, santo, se acabou, santo é o Senhor, a liberdade, oh, aleluia, junto com os serafins cantamos, santo, junto com os serafins cantamos, a liberdade em Cristo, junto com os serafins cantemos, aleluia, santo, a liberdade, santo é o Senhor. Deixa queimar, deixa queimar, aleluia, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. E deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, larará, oh, larará.
2 Timóteo 1,7. Olha aqui que diz o apóstolo Paulo: porque Deus não nos deu um espírito de medo e de timidez. Em outra Bíblia diz covardia. Mas um espírito de poder, de amor e domínio próprio. De poder, de amor e de domínio próprio. Deus nos deixou um espírito poderoso, o Espírito Santo, não mais para que você seja escravo, mas que você tenha o domínio próprio, tenha poder, tenha autoridade. O medo não pode te parar, o medo não pode te vencer. Vai com medo mesmo, que o Espírito Santo que está dentro de você vai te levantar, vai te capacitar e vai te mostrar o caminho. Assim que toda a covardia se acaba agora, todo medo é destruído em nome de Jesus. Eu ministro sobre vocês um espírito de poder, de domínio próprio e de valentia para enfrentar todas as adversidades da sua vida e para desfazer em nome de Jesus Cristo toda a obra do inferno. Recebam poder, recebam poder, recebam poder do Espírito Santo para desfazer todas as obras do inferno. Vocês são nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, em nome de Jesus. Você não vai parar, você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar.